Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando de Jacó. E é muito importante vermos a história de Jacó, que Deus ele fez na vida de Jacó, a direção que ele deu a Jacó para que ele viesse prosperar. Um homem que saiu da casa do seu pai sem nada, apenas com a bênção do Senhor. Teve o sonho, a revelação de Deus. Ele viu, ele sonhou uma escada indo até o topo dos céus, no qual os anjos de Deus subiam e desciam, e Deus apareceu para ele e disse que seria com ele, que abençoaria a família dele, a descendência dele, que o faria grande, como fez com Abraão, o seu avô, e também com Isaac, que era o pai de Jacó. E ele levou essa bênção para a casa de Labão, onde encontrou sua esposa, e se tornou rico, se tornou abençoado. A Bíblia fala que Labão tentou enganá-lo por 10 vezes. E mesmo assim Deus o deu a direção. Nós vemos nas passagens do livro de Gênesis, o gado, o rebanho que Jacó ele tinha foi crescendo, ainda que houve tantas armadilhas de Labão para tentar enganá-lo. O poder de Deus, a sabedoria, a direção que Deus deu. Jacó fala que ele teve um sonho e o anjo do Senhor o dirigiu no que ele deveria fazer, colocando aquelas varinhas para que os rebanhos nascessem com as marcas que seriam dadas em posse para Jacó. E ele fala que foi uma direção de Deus. Então nós precisamos buscar essa direção de Deus. E Deus o dirigiu para voltar no tempo certo para a terra, que era a terra dos seus pais, e prosperar, e cresceu. E ele viveu uma vida abençoada, porque Deus dirigiu a Jacó e dirigiu a tantos outros. Nós falamos várias vezes do apóstolo Pedro. Você vê que Jesus ele dirigiu a Pedro aonde lançar as redes para que ele conseguisse aquela pesca milagrosa, aquela pesca maravilhosa. Nós vemos o anjo do Senhor dirigindo o povo de Israel até a terra prometida, e você vê que foi o próprio Deus que proveu tudo aquele povo para que eles pudessem chegar até a terra prometida, livrou eles de inimigos, mandou o maná, o pão dos céus àquele povo, enviou cordonizes, proveu água. A Bíblia fala que as roupas deles não envelheceram, e foi uma grande caminhada, mas na direção de Deus. Então nós precisamos fazer isso que esses homens no passado, mulheres no passado, pessoas de Deus fizeram e deram resultados, que foi buscar a direção de Deus. Jacó, Deus aparece para ele e fala que ele é o mesmo Deus que ele naquele dia apareceu para ele, que ele orou, que ele fez um voto, que ele viu a escada, e que o prosperou, cresceu, protegeu. E Jacó reconheceu isso. Ele falou a sua esposa que Deus era com ele, e por isso que Deus tirou toda a riqueza que era do pai dela e entregou a Jacó, porque ele estava tentando enganar a Jacó, e Deus não se agradou. Deus deu uma direção a ele, e ele cresceu, e ele prosperou. Então busque essa direção de Deus, faça jejum, ore, clame, leia a Bíblia, peça a Deus para falar com você e te dê uma direção naquilo que você deseja prosperar, crescer ou ser abençoado na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, num sonho pessoal que você tem, para que Deus ele venha assim se revelar. Jacó, quando ele teve a revelação de Deus, ele praticamente não tinha nada, apenas um pouquinho de óleo, no qual ele fez um voto com Deus. Ele ia até dormindo, ele colocou uma pedra como o seu travesseiro, e Deus ali apareceu a ele, o abençoou, e ele ficou mais rico que o patrão dele. Ele trabalhava para Labão e ele ficou mais rico, muito mais rico,
porque Deus assim o deu uma direção e ele cresceu, ele prosperou, ele foi muito abençoado. Busque isso do Espírito Santo, busque isso de Deus, porque a Bíblia fala que ele não mudou, Deus é o mesmo. E até no Novo Testamento fala Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Então, como ele fez assim na vida de Jacó, ele também fará na vida de todos que buscarem e clamarem a ele de todo o coração. Que Deus possa abençoar a todos nós da mesma forma que abençoou a Jacó e muito mais, porque Deus tem muitas promessas na Bíblia e quando ele dá a direção ao seu servo, à sua serva, ele faz com o objetivo de abençoar. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, que a tua promessa, as tuas santas promessas venham se cumprir nas nossas vidas, como se cumpriram na vida de Jacó, o patriarca, o homem que o Senhor mudou o nome para Israel, o homem no qual o Senhor se agradou e o abençoou, e quando se revelou ao profeta Moisés, disse que era o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Deus, seja o nosso Deus sempre para nos guiar, nos abençoar, nos revelar coisas, meu Deus, que não sabemos e nos dar a direção necessária para irmos naquilo que vem da Tua vontade, fazermos aquilo que é da Tua vontade, para sermos assim abençoados. Ajude essa pessoa que ora conosco, Pai, dê a direção a ela, a ele, em todos os sentidos da vida, Senhor, para que eles possam alcançar as Tuas promessas e serem felizes. Nós pedimos isso, Pai, traga a cura, a libertação, a salvação, a prosperidade, a bênção financeira, familiar e espiritual, e que o Senhor repreenda dos caminhos dessas pessoas toda enganação, todo espírito do inferno, toda maldição seja quebrada, destruída e saia e se afaste da vida dessas pessoas, se afaste das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, como o Senhor livrou, meu Deus, Jacó das enganações de Labão, das armadilhas, das tentativas de morte, só possa livrar a todos nós, Senhor, de todo tipo de enganação, de armadilha, de todo mal, que se afaste, saia dos nossos caminhos, seja expulso todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os anjos do Senhor nos guarde e nos proteja para a Tua glória. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém, receba a bênção do Senhor e busque essa direção do Espírito Santo. Ele está aqui, o nosso Deus, o Senhor Jesus. Ele permitiu que o Espírito Santo estivesse conosco para que nós não ficássemos sozinhos, está escrito na Bíblia, para que Ele viesse nos ensinar coisas que ainda não sabemos, que viesse a nos dirigir, nos guiar, nos orientar. Ele é o verdadeiro guia, Ele é o verdadeiro consolador, Ele é o verdadeiro Deus que está conosco todos os dias das nossas vidas. Então busque Ele, busque a direção do Espírito Santo, seja protegido e abençoado, e que Ele dirija a sua vida como Ele dirigiu a vida de Jacó. Que Deus te abençoe.